Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o professor Rafael Barbosa, sou professor de ciências aqui no YouTube. E antes de começar esse vídeo, aquele nosso ritual padrão. Se você não for inscrito no canal, desce o player aqui embaixo, clica no botãozinho vermelho de se inscrever. E se você já for inscrito, olha se o sininho está ativado para você receber todas as notificações. Como eu sei que vocês adoram quando eu gravo esses vídeos que não são de química, podendo acompanhar também os vídeos de química aqui no canal, né? Hoje eu resolvi gravar um vídeo para vocês, vou começar aí com uma nova série falando sobre toxicologia. Bom, a toxicologia, que é uma disciplina muito bacana, que está incluída aí em diversos cursos, mas especialmente na farmácia. E nós vamos falar hoje, nós vamos começar dando esse start aí com a toxicologia, já falando sobre a toxicologia dos animais peçonhentos, tá? Hoje eu vou abordar especialmente os escorpiões, e aí quem sabe nos próximos vídeos a gente vai trabalhando outros conceitos de toxicologia, tá certo? Então, depois da vinheta, vem comigo. Olha só, a primeira coisa que você precisa saber quando a gente fala de animais peçonhentos é você entender que isso é um problema de saúde pública. Por que é um problema de saúde pública, tio Rafas? Porque o sistema de saúde é justamente o sistema responsável por atender todos os acidentes relacionados a animais peçonhentos. E qual é a diferença, por exemplo, entre animais venenosos e peçonhentos? Perfeito. Existem animais que têm a capacidade de produzir venenos, ou seja, toxinas, substâncias que podem gerar danos ao organismo. E existem animais que são capazes de produzir e de inocular. Esses animais que são capazes de produzir, mas não são capazes de inocular, eles são chamados de venenosos. Já os animais que são capazes de produzir e inocular também, eles são chamados de peçonhentos. De longe, os animais que nós conhecemos mais peçonhentos, ou que são mais falados sobre isso, são as cobras. Então a gente fala das cobras e tudo mais, né, das serpentes, mas não são somente as serpentes que são animais peçonhentos, tá certo? Nos centros de intoxicação, é a segunda maior causa de acidentes, né, nos atendimentos. E essa classificação dos acidentes com animais peçonhentos podem ser feitos por aracnídeos, que são os escorpiões e aranhas, como também os ofídicos, que são feitos por serpentes. Mas também os lagartos, por exemplo, podem gerar acidentes, embora sejam muito mais raros, como também os sapos, tá? Alguns sapos são extremamente venenosos, mas eles não são animais peçonhentos, por isso que eles não estão incluídos aqui, tá certo? É importante lembrar que a característica do acidente ela precisa ser considerada em todos os âmbitos de atendimento. Então, o acidente com animal peçonhento ele pode ser um acidente leve, como é o caso desse, você está vendo apenas um edema local, sinais e sintomas localizados, isso é um acidente bem leve. Ele pode ser um acidente um pouco mais moderado, né, assim, bem mais com a gravidade um pouquinho maior, até acidentes mais graves, onde pode ocorrer necrose dos tecidos e aí trazer danos irreversíveis para o paciente, certo? Quais são os locais em que existe o maior número de chances de se ter um acidente com esses animais peçonhentos? De longe, pessoal, é a parte inferior, tá? A parte inferior é a que dá mais chances de você ter acidentes com animais peçonhentos. Por isso que as pessoas que vivem geralmente em ambientes que são mais próximos a áreas ambientais, elas precisam sempre, quando entrarem nessas áreas, utilizarem equipamentos de proteção que possam trazer aí um benefício, né, de não ter esses acidentes, de não ocasionar esses acidentes. É válido lembrar que esses animais peçonhentos, eles acabam invadindo as casas, dada a expansão urbana. Então, às vezes, os bairros, né, as indústrias, enfim, se expandem dentro de áreas de proteção ambiental e esses animais eles acabam migrando para dentro dessas casas. E aí aparecem, vez por outra, acidentes relacionados a essa expansão urbana, que é um dos fatores que fazem com que esses acidentes cresçam muito no Brasil. Essas peçonhas, pessoal, elas podem ter ações diferentes. É claro que em um outro momento a gente vai falar sobre características da toxicologia, como toxicodinâmica, como toxicocinética, mas de longe elas são bem semelhantes ao que acontece já na farmacologia. Então, em outras aulas nós vamos discutindo aí sobre alguns elementos importantes relacionados à farmacologia, certo? Então, quais são os tipos de ação que essas peçonhas, né, que essas substâncias podem ter no seu organismo? Eu preciso lembrar para vocês que toda substância estranha no nosso organismo ela é chamada de xenobiótico. Não é diferente com as peçonhas de animais
que são peçonhentos, tá? Então elas podem ter ação proteolítica, que o próprio nome já diz, destruição de proteínas, vai provocar até mesmo necrose tecidual, porque você lembra que a estrutura do nosso tecido, do nosso músculo, da nossa derme, epiderme, é uma estrutura proteica, então como ele tem essa ação proteolítica, acaba destruindo essas proteínas. A destruição dessas proteínas leva à decomposição tecidual. Quais são os animais, professor, mais comuns que têm venenos com atividade proteolítica? Jararaca e surucucu, que são ofídeos, são cobras, e aranha marrom. Preciso lembrar para você, a mesma peçonha, né, o mesmo veneno, ele pode ter ações diferentes, tá? Ele pode ter mais de uma ação. Essas ações, elas podem ser dadas de acordo com, elas levam em consideração a quantidade de veneno inoculado, as características do paciente, se é um paciente que já possui comorbidade, se já foi exposto a algum tipo de acidente com essas peçonhas. É levado em consideração também, no caso desses acidentes, o tempo de atendimento. Obviamente que quanto menor for o tempo de atendimento, maiores as chances desse paciente não desenvolver nenhum problema grave. É importante lembrar também que quanto mais jovem for o animal, maiores as chances do acidente ser grave. Isso acontece por quê, tio Rafas? Porque os animais, quanto mais jovens eles são, mais dificilmente eles controlam a quantidade de veneno inoculado. Por que isso é importante? Porque muitas vezes os animais, eles demoram muito ou eles gastam muita energia para produzir essas peçonhas. Então eles não podem gastar essas peçonhas à toa. Então por isso que o animal adulto, ele consegue dosar muitas vezes a utilização dessa peçonha. Já um animal jovem não. Por isso que quanto mais jovem é o animal, mais difícil é de não ser um acidente grave, tá bom? É bom lembrar também que na hora do atendimento desse paciente é importante que você tenha, se possível, é claro, esse animal em questão para que haja uma real identificação daqueles animais, certo? A ação dessas peçonhas também pode ser neurotóxica, obviamente agindo no sistema nervoso central, e essa ação no sistema nervoso provoca algumas características. Pitose palpebral, que nada mais é do que a paralisia da pálpebra, certo? Adormecimento no local, alterações de consciência, além de perturbações visuais. Preciso dizer para vocês que a característica química da droga também influencia em que locais ela vai poder agir. É óbvio que, como na maioria das vezes ela chega na corrente sanguínea, as ações proteolíticas e hemolíticas elas são muito mais presentes, mas dependendo da estrutura química desse composto, ele consegue penetrar por determinadas membranas, por determinadas camadas, chegando até o seu cérebro. Por exemplo, o veneno de cascavel, além do veneno do escorpião amarelo, que é o nosso foco da aula hoje, falar sobre os acidentes com escorpiões, com escorpionídeos, tá? Essas peçonhas podem também ter ações hemolíticas, agindo a partir do momento de destruição de hemácias do sangue. Essa destruição de hemácias no sangue causa algumas características, como por exemplo, depleção de ferro, ou seja, diminuição de ferro, com consequência de diminuição do oxigênio, podendo gerar uma necrose, certo? Uma necrose também por deficiência na presença de oxigênio. A jararaca, que tem também ação proteolítica, também tem ação hemolítica, além da viúva negra, que é uma aranha, certo? Ação coagulante, ocorre a destruição do fibrinogênio, que é responsável, é uma proteína responsável pela coagulação do sangue. Lembre-se que o fibrinogênio se quebra em fibrina, formando os coágulos. Então ele deixa o sangue incoagulável, o sangue não consegue coagular. E nos acidentes com animais que têm esse tipo de peçonha, é comum que o paciente apresente hemorragias por quase todos os poros do corpo, certo? Então a jararaca, a surucucu, a cascavel, geralmente cobras, né? Elas têm muito mais essas ações do que outros animais. Eu preciso dizer para vocês um detalhe. Eu tô falando dessas cobras porque são as mais presentes no Ceará, tá? Existem no Ceará, no Brasil, mas existem outras serpentes que também são extremamente venenosas, que podem aparecer e ter todas essas ações juntas, possivelmente, tá bom? Então hoje nós vamos falar aí sobre os venenos dos escorpiões, tá? Os escorpiões, eles se apresentam em 3 grandes espécies aqui no nosso Brasil, né, no nosso país, sendo elas o escorpião amarelo, o escorpião marrom e o escorpião preto. É muito comum as pessoas acharem que o escorpião preto, ele é o mais perigoso de todos, né? Na verdade, pessoal, os acidentes com escorpiões são mais quando você pega nele. É difícil um escorpião atacar uma pessoa, ele não é um animal
que vai ter essa característica de ataque, ele não é um animal agressivo, mas como ele acaba se alocando em regiões muito apertadinhas, em tênis, enfim, em regiões que são bem escuras e tudo mais, você acaba tendo esses acidentes com escorpiões. E é muito comum nesse tempo de verão e tal, esses animais eles acabarem saindo das suas tocas, né? E os acidentes acabam aumentando. Então, os escorpiões presentes no Brasil, primeiro começando pelo Títio cerulatus, que é o escorpião amarelo. A toxicidade dele é alta, então ele gera acidentes graves, certo? O baiensis também, que ele não aparece tanto aqui no Ceará, mas ele aparece ali na região de São Paulo, né? No litoral ali, no litoral São Paulo e no litoral também do Rio de Janeiro. Eles acabam aparecendo, que é o escorpião marrom. Aqui aparece também, mas não é muito comum. E pode causar acidentes graves. E o bonariensis, né, que é o escorpião preto, que ele tem uma toxicidade baixa. Isso não quer dizer que os acidentes com esse tipo de escorpião, com essa espécie, não gerem características de gravidade, tá? Mas geralmente os acidentes com eles não geram características tão graves assim, certo? Quais são os tipos de manifestação clínica nesses acidentes? Podem ser de 3 tipos: os leves, os moderados e os graves. Nós vamos falar da característica fisiológica de cada um deles, tá? Nos acidentes leves, você vai ter sintomas mais locais: dor local, parestesia, que é aquela sensação de formigamento, um edema geralmente discreto, taquicardia e agitação, podendo chegar a vômito. Nada disso, nada mais que isso, certo? Então são manifestações bem mais leves. Quando é que a gente diz que um acidente desse é clinicamente moderado? Quando você tem, além dos sinais e sintomas locais, você apresenta cialorreia, que é uma salivação mais intensa, uma sudorese discreta, nem muito intensa, nem muito basal, náuseas e vômitos ocasionais, hipertensão e taquicardia, ou seja, os batimentos cardíacos eles começam a aumentar. Então você tem um aumento da pressão, certo? Um aumento dos batimentos cardíacos, certo? A consequência disso é o aumento da pressão. Já nas manifestações mais graves, nós temos todos aqueles sinais e sintomas que nós falamos, e aí nós vamos começar a comprometer tanto o sistema respiratório quanto o sistema circulatório, como por exemplo, taquipneia, aumento da frequência respiratória, tremores, espasmos musculares, paralisias em diversas regiões do corpo, podendo chegar a convulsões, bradicardia reflexa. Por que é bradicardia reflexa, tio Rafas? Porque lembra que antes eu tive aqui um ataque cardíaco, um aumento brusco da pressão arterial. Esse aumento brusco da pressão arterial pode ocasionar o que nós chamamos de bradicardia reflexa, que é quando o seu organismo, por si só, ele começa a diminuir essa frequência cardíaca para tentar compensar aquele aumento, perfeito? Isso se confunde muito com a síndrome séptica, por isso que é importante saber a origem do paciente, né? Entender como foi que esse paciente chegou ao serviço de saúde. Podendo gerar edema agudo pulmonar, né? Infiltração pulmonar, colapso cardiorrespiratório, prostração, coma e morte. Professor, quer dizer então que um veneno de escorpião pode matar? Pode sim, especialmente crianças, tá? Crianças você deve ter muito cuidado, crianças e idosos, por conta do sistema imunológico, você deve ter muito cuidado nas manifestações clínicas e nos acidentes com escorpionídeos nessas faixas etárias, perfeito? O tratamento. Antes de eu falar sobre o tratamento, preste muita atenção. O tratamento ele pode variar de acordo com a unidade de saúde, com centro de intoxicação, com o protocolo adotado. Esse tratamento que eu estou utilizando com vocês, que eu estou mostrando para vocês, é baseado numa média que a literatura estabelece e ele não tem a finalidade de dizer para você que esse é o tratamento mais seguro. Ou seja, você que está no serviço clínico e está assistindo essa aula, ou você que está aprendendo sobre isso, preste muita atenção. Dentro do serviço clínico, os protocolos podem ser diferentes e podem ser adotados de maneiras diferentes, com critérios diferentes, tá bom? Aqui é só para você ter uma noção, uma base de como esses tratamentos podem acontecer, certo? Então, a administração do tratamento começa com soro antiescorpiônico, em casos moderados e graves. Por que não nos leves, professor? Porque nos leves as manifestações são somente locais, não gerando danos mais graves para o paciente. Em caso em situações que casos sejam moderados, entre 2 a 3 ampolas, em situações mais graves, entre 4 a 6 ampolas. Lembrando que o próprio soro, pessoal, pode gerar alguns problemas mais graves, como por exemplo, problemas renais, problemas
hemolíticos, tá? Alguns tipos de problemas podem ser identificados pela administração errada desse soro. Lembrando, qual a diferença entre soro e vacina? É que nesse caso do soro, nós já temos as IgGs prontas, né? As imunoglobulinas prontas, os anticorpos prontos. E aí, nesse momento, você vai se utilizar da analgesia, utilizando analgésicos e anti-inflamatórios. Estes podem ser por via oral, por via intramuscular ou até mesmo por bloqueio local. Tio Rafas, por que a gente não usa, por que o senhor não fala de analgesia por via intravenosa? Pode acontecer? Pode, mas dependendo da extensão do caso, muitas vezes você aumenta a osmolaridade do sangue demais. Então esse paciente acaba apresentando problemas graves a nível renal. Então, para evitar que isso aconteça, até porque ele teve um ataque cardíaco, geralmente uma hipertensão, a gente precisa moderar o tratamento de acordo com as características clínicas que o paciente apresenta, perfeito? É óbvio que se há comprometimento do sistema circulatório, respiratório e cardiovascular, a gente precisa pedir só exames complementares. Que exames são esses? Eletrocardiograma, ecocardiograma, raio-x de tórax, tomografias computadorizadas para saber se não houve extensão de dano neurotóxico e exames de sangue para avaliar a clínica desse paciente, para a gente manter uma avaliação e fazer com que esse paciente não evolua para uma situação mais grave. Perfeito? Bom, gente, era isso. Agradeço muito vocês terem ficado nessa aula. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de aula. Eu sei que vocês adoram quando eu trago esse conteúdo. Mas se você gostou, vai aqui embaixo, clica no botãozinho de gostei, indica meu canal para outras pessoas. Aqui sempre saem aulas diferentes, aqui tem muita aula de química para ensino superior e para ensino médio. Então aqui você pode aproveitar muito conteúdo. E se você puder indicar para outras pessoas, indica aí, fortalece o canal. Tem muita gente chegando, agradeço todo mundo que chegou. E quem chegou aqui e que não se inscreveu, ó, desce aqui embaixo, se inscreve e clica no sininho para receber todas as notificações. Um beijo grande. A gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau.